Paz e luz, que a graça revelada do Santo Espírito de Deus reine sobre sua vida e te abençoe cada vez mais com os mistérios revelados do Reino dos Céus. Que o Espírito de Deus te dê a sabedoria através do conhecimento que você busca através do curso de Vida Profunda com Deus, o Poder do Domínio. Hoje, capítulo 6. Vamos orar? Nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, te agradeço pela grandeza do que foi revelado no Monte Manaim, pela beleza das apresentações das danças proféticas, pela ministração forte realizada pelo nosso apóstolo Adelino de Carvalho, pela palavra revelada do Teu Santo Espírito, pela bênção que foi ministrada pela apóstola Sol, Daniela Carvalho, pela vida da nossa bispa Bárbara Barcelos, que apresentou aquele novo livro. Cada conhecimento ali ministrado e revelado pelo Teu Santo Espírito, desde a entrada do Manaim, do monumento à Bíblia, o mergulho ao Rio Sagrado, o Vale de Hebron e tantas outras coisas, eu só tenho a te agradecer pela manifestação poderosa do Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém. Monte Manaim ainda está presente ainda agora, enquanto eu falo com você. O que aconteceu lá está marcado nos testemunhos, na revelação, na alegria, na apresentação, na força de cada pessoa que pôde ali experimentar as grandezas de Deus. Manaim realmente mexeu com cada um de nós. E agora vamos aprender a receber cada vez mais esse domínio espiritual, a administrar o que Deus tem nos dado e procurar receber cada vez mais. O título de hoje é Não Temas, capítulo 6. Capítulo 6. O poder do domínio. Não temas. Página 63. Um dos maiores milagres narrados na Bíblia aconteceu em Piairote, quando Deus mandou o povo recuar. O povo tinha à sua frente o Mar Vermelho. De um lado Migdol e do outro lado vinham os inimigos. Então Deus ordenou que o povo recuasse. Ao recuar, o povo ficou encurralado. Não tinha saída. Ou enfrentavam o Mar Vermelho ou seriam mortos pelos soldados do exército de Faraó. O povo, que não tinha coragem para nada, não teve escolha e enfrentou o Mar Vermelho, e o Mar Vermelho se abriu diante da determinação de um jovem líder chamado Moisés. Observamos aqui na página 64 o que foi manifestado pela vida do nosso apóstolo, da nossa apóstola Sol, quando em Piairote relembraram a força poderosa de Deus, poder sobrenatural que enviou o arcanjo Miguel para guardar seu povo. E mandou o povo marchar logo depois de parar diante daquelas águas. Observe que havia todo um processo espiritual em andamento, assim como teve cada pessoa que enviou seus nomes e colocaram os nomes nas vestes apostólicas. Estamos vendo brotar testemunhos de todos os lados. Pessoas que estão contando a manifestação viva e poderosa de quem seguiu atentamente a orientação divina de Deus. Como eu ouvi lá no Monte Manaim, uma senhora que disse para mim: eu não vim a Manaim, eu não tinha planos de vir. Até a minha profetisa falar assim: você precisa ir ao Monte Manaim, fazer o seu voto e o ato profético. E vai também, junto com as Marias, realizar a dança profética. Ela foi, mas ela não esperava
tamanha grandeza do que iria receber quando voltou, de ver a família que estava toda desunida, vindo recebê-la e com alegria dizer que precisam estar juntos porque são família. Ela não esperava que isso fosse acontecer, mas havia uma determinação. Ela já até tinha perdido um pouco das esperanças de que a família pudesse se reunir novamente. Mas Deus tem plano para tudo, assim como teve para Moisés, chamando-o para liderar esta obra. Lembra que eu falei nas aulas passadas que uma pessoa, ela só consegue ir para frente se há um ponto de liderança, há um ponto para seguir, porque a vida, a vitória, tem um endereço. Se você não sabe onde quer chegar, se você não sabe como ir, você não vai saber como chegar lá. A direção de Deus é essa. E tudo o que você faz, seguindo o que é certo para fazer, pode vir o inimigo do jeito que for, que você permanece de pé. Ora, eu sou a prova viva disso. Eu vivi no Monte Manaim uma das experiências mais felizes da minha vida, tanto na manifestação do poder de Deus, quanto poder receber os irmãos no Vale de Hebrom e poder olhar no rostinho de cada um e ver a força revelada de Deus daqueles que saíam do rio sagrado, dos mergulhos que realizavam e agradeciam no Vale de Hebrom seus testemunhos. Ah, mas foi maravilhoso estar ali dançando, cantando com os nossos apóstolos, naquela vibração, naquela labareda de fogo. E quando saí de Manaim, feliz, alegre, pegamos estrada, estava tudo tranquilo. Até que, de repente, numa estrada, numa BR, o carro perdeu o controle. E nós capotamos o carro. Aí você pode falar, meu Deus, bispo, nada aconteceu conosco. O Senhor nos protegeu, nos guardou, a seguradora dá outro carro depois. O que importa é que o que era para acontecer de ruim na nossa vida não aconteceu. Por quê? Houve um plantio primeiro. E olha, eu estou tão feliz que o que era para muita gente parecer algo desastroso, para mim foi motivo de glória, de livramento, de saber que Deus é comigo. Mais uma vez eu tive essa confirmação. Como eu estava conversando com a minha apóstola, quantas vezes o inimigo fez de tudo para me matar, mas não consegue, porque existe uma direção que eu sigo, debaixo da cobertura apostólica. E isso faz a diferença. Para ter domínio, você precisa se colocar debaixo do domínio de Deus, da autoridade de Deus. Como diz em Romanos 13, toda autoridade é instituída por Deus. Portanto, aquele que resiste à autoridade, resiste o próprio Deus. Então, se você não está debaixo de autoridade, como você espera ser uma autoridade? Se você não obedece, como você espera que as forças espirituais venham te obedecer? Pense nisso. Vamos voltar aqui. Página 64 ainda. Este milagre extraordinário, mostramos que Deus não apenas liberta o seu povo, mas também concede ao povo o poder do domínio. Moisés, diante do Mar Vermelho, não cedeu ao desespero. Ao invés disso, ele exerceu a autoridade que Deus lhe deu. E por meio dessa fé e determinação, o impossível foi possível. O poder de dominar as situações vem da nossa confiança em Deus e na sua palavra. Assim como Deus deu a Moisés e ao povo de Israel o domínio sobre o Mar Vermelho, ele também nos oferece este mesmo poder. Às vezes, nos encontramos em situações sem saída, como o povo de Israel, mas ao confiar em Deus e agir com fé, podemos dominar qualquer adversidade, podemos vencer, e você pode estar até enfrentando os seus próprios mares vermelhos. Mas a verdade é que Deus já colocou em você o poder do domínio para superar tudo isso. A sua fé e a sua confiança em Deus são a chave para ativar este poder.
fazer o impossível acontecer. Quando exercemos a fé em Deus, Deus age em nosso favor, exatamente como fez com o povo de Israel, garantindo a nossa vitória contra os inimigos e todas as dificuldades que surgem em nosso caminho. Mas existem algumas observações importantes neste acontecimento. Primeiro, Deus nos coloca em situações que muitas vezes aparentemente não tem saída. Foi isso que aconteceu. Deus faz isso para enfraquecer o inimigo, para que ele olhe para nós e diga: agora eu quero ver o que vai acontecer, porque eles não têm saída. Então Deus manda o arcanjo Miguel para fazer em favor de cada um de nós o que ele fez em favor do povo de Israel. O arcanjo Miguel abriu o mar vermelho e o povo de Israel atravessou. E os inimigos que entraram pelo mar vermelho morreram. Pare e pense em uma coisa, preste atenção. Tem situações onde que Deus ele vai nos dirigindo e a gente acaba passando por um vale bem sombrio. Mas é por ali que a gente tem que passar. É como numa situação que o povo de Israel viveu. Pare e pense. Se eles não tivessem atravessado o Mar Vermelho e os egípcios, aquele grande exército que estava seguindo eles, não tivesse sido derrotado com as águas se fechando, e eu imagino a pressão da água que veio como um paredão para cima deles, eles não morreram só afogados, eles morreram esmagados pela pressão da água. Foi tremendo, foi forte. Esse mesmo exército, se eles não tivessem entrado no mar para persegui-los, eles ainda procurariam uma rota para continuar perseguindo o povo de Israel. Percebe isso? Que Deus os conduziu a um caminho que parecia não ter saída, mas para que naquele caminho seus inimigos fossem destruídos de tal maneira que todos os povos ficassem com medo do povo de Israel, do Deus de Israel. Então, às vezes, você está numa situação onde você começa a reclamar: oh, meu Deus do céu, o que vai ser da minha vida? Oh, meu Deus, olha a minha situação, olha o que está acontecendo comigo, eu não tenho saída. Espera aí, tem uma saída. E se Deus permitiu, se você está... Eu quero que você entenda o processo. Se você está fazendo a sua parte com Deus, você crê em Deus, você está no santuário, está na corrente forte, formando a corrente forte, seguindo a orientação do profeta, recebendo a santa ceia, o alimento do corpo e do sangue de Jesus, é fiel com Deus no seu dízimo, é fiel com Deus na sua oferta, tem uma determinação de fé, não é aquela pessoa que recua. E quando o profeta fala, você obedece, aí você se encontra numa situação que parece ser uma situação sem saída, pode acreditar, tem uma saída. E essa saída talvez seja aquilo que você está pedindo para que você possa alcançar a vitória. É como uma vez, um rapaz chegou para mim e pediu assim: bispo, eu estou sendo fiel, eu estou sendo fiel nos dízimos, nas ofertas, e eu não quero viver do jeito que eu estou vivendo não, porque o meu trabalho, eu ganho muito pouco. E eu nem sei o que eu vou fazer, onde eu vou arrumar outro emprego para ganhar mais. Eu estou numa situação muito difícil. Ora por mim. Eu falei com ele: eu vou determinar aqui agora. Você vai começar a campanha. Na época era a campanha de Jeová Jiré. Você vai fazer a campanha de Jeová Jiré. Começa a segunda-feira. A gente fazia todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Começava na segunda, terminava no domingo. E você vai começar a campanha de Jeová Jiré para Deus abrir as portas para você. Então foi na segunda-feira, ele foi no santuário, formou o primeiro dia da campanha. No segundo dia, ele foi no santuário. No terceiro dia de campanha, ele chegou triste no santuário. E ele chegou triste falando assim: ô bispo, eu comecei a campanha para Deus abrir as portas para mim, me abençoar, mas eu fui mandado embora. E o patrão já pagou tudo que eu tinha direito e falou que eu não precisava nem mais voltar. Nem aviso prévio eu vou pagar. Me deu tudo. Não foi justa causa nem nada, mas simplesmente não quis que eu ficasse lá.
Nossa, bispo, fui pedir a Deus para abrir as portas e parece que deu tudo errado. Eu falei, não deu tudo errado não, peraí. Confia em Deus. Confesso para vocês que até meus joelhos tremeram, porque eu falei com ele para acreditar. E agora ele vem para falar comigo que ele perdeu o emprego. Ele queria abrir as portas e agora perdeu o emprego. Aí passou a quinta-feira, ele foi no santuário. Sexta-feira. No sábado eu estranhei que ele custou chegar no santuário, mas ele chegou a tempo de ouvir a mensagem. Terminou a celebração, ele saiu correndo. Quando foi no domingo, ele estava lá cumprindo com o voto e estava com um sorriso no rosto e veio falar comigo que ele estava no portão da casa dele quando um amigo, que ele não via há anos, falou assim, nossa, eu estava te procurando há tanto tempo, porque eu sei que você é a pessoa certa para estar comigo num negócio. E eles começaram, então, uma oficina mecânica. Ali, naquele final de semana, ele já se organizou e, graças a Deus, ele começou a prosperar daquele dia. Agora, se ele estivesse trabalhando no outro emprego, ele não teria sido chamado. Você entende, então, isso? Você entende que Deus, ele gera oportunidade para você, só que aí a sua mente tem que estar adequada. Se ele, no meio da campanha, tivesse desanimado, ele levou um baque, ele levou um soco quando foi mandado embora, mas ficou de pé. É você lutar, lutar, lutar e acreditar que você vai vencer. É assim que eu faço. Ah, pode vir o inimigo do jeito que for. Eu sei que Deus é comigo, porque eu estou fazendo o que Ele quer. E isso agrada a Deus e me dá a vitória. Continua comigo aqui. Segundo ponto. Uma perseguição não pode durar a vida inteira. Tem uma hora que você precisa se lançar na fé e pedir para que Deus dê uma ordem, para que o arcanjo Miguel faça justiça sobre os seus inimigos. Aceitar passivamente o domínio dos inimigos espirituais que usam pessoas que você ama para te atrapalhar na sua fé e dar lugar ao diabo. Se você dá lugar ao diabo, Deus não fica com você. Porque duas pessoas que comandam reinos antagônicos, quer dizer, reinos diferentes, não conseguem se manter juntas. Em outras palavras, a luz não combina com as trevas. É por isso que há pessoas que, mesmo você colocando panos quentes para elas, ainda assim farão de tudo para demonstrar que não suportam o brilho da sua luz. Não adianta você insistir, não adianta você dar presentes. Quem é vinculado ao império das trevas só mudará de lado no dia que essa pessoa abrir o coração para Jesus e decidir ser fiel a Deus. E aí que você tem que entender, a vida é uma batalha espiritual. Ela é polarizada, ou seja, tem dois lados. Tem o positivo e o negativo. Tem a direita e tem a esquerda. Cabe a você decidir o que você vai fazer. Se uma pessoa ela tem inveja, tem raiva, então ela parte pela esquerda. Tem inveja, quer o mal, então é para ir pela esquerda. E ela vai sofrer as consequências disso. Também aquele que está à direita, aquele que está no lado direito, lado da luz, mesmo que ele seja que alguém tente forçar a fazer uma coisa errada, a pessoa não faz. Que ela acredita naquilo que ela prega. Ela não deixa de devolver o dízimo dela porque ela acredita na prosperidade. Ela não deixa de ir no santuário para receber a Santa Ceia, porque para ela o mais importante é a unidade com Jesus. Quando tem um momento de batalha espiritual, ela entra na fé, como agora no mês de junho. O mês de junho é o mês que encabeça o tridente do diabo. Junho, julho e agosto. Por quê? Porque são justamente os meses onde existem conferências espirituais de pessoas que praticam o mal e que invocam nesses 3 meses todo tipo de coisa ruim. Justamente porque o mês começa com 6, e na numerologia bíblica o número 6 é o número da imperfeição. E o 6 3 vezes, que é o número da besta, de acordo com a palavra de Deus, ele nos remete a tudo aquilo que se opõe a Deus. Tudo aquilo que é contra Deus. Então, se uma pessoa não quer te ver prosperar, você que está na casa de Deus, está fiel com Deus, e uma pessoa não quer te ver prosperar, essa pessoa está te opondo. Pessoa que não quer ver você feliz no amor, e ser feliz no amor é uma dádiva de Deus.
Ser feliz na vida é uma dádiva de Deus. Quem não quer te ver feliz está sendo usado pelo diabo. Mesmo que a pessoa talvez não perceba o que ela está fazendo, mas ela está sendo usada pelo diabo. E se você cruzar os braços, é esta pessoa que vai se levantar para derrotar você. E aí que entra o que o apóstolo falou. A perseguição, ela não dura a vida inteira. Se está durando a vida inteira, toda vez é a mesma coisa, o errado não é quem está te atacando, não. O errado é você, que não está reagindo, que não está na batalha, que não está seguindo a orientação do profeta, que não está entrando na orientação que o bispo te passa, que o apóstolo te passa. Pensa nisso. Vamos para o terceiro ponto. Página 66. Terceiro, a parada faz parte da marcha. Quando Deus mandou o povo dele recuar, não era para eles se sentirem medo, mas sim para assistir que a mão de Deus ia fazer com os inimigos de Israel. Assim diz a palavra de Deus. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos, e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornarei a ver. O Senhor lutará por vós, e vós vos calareis. Êxodo 14, 13 a 14. Entender como o povo de Israel foi liberto é entender também a sua história, a sua vida. A sua história é uma história de sofrimento, de dor, mas em todos esses momentos, Deus nunca deixou você cair. Você está de pé, diante de tantos bruxos invejosos e crentes que oram contra você e querem ver a sua destruição, usando o avesso da fé para plantar na sua vida sofrimento, doença e dificuldade, profetizando contra você como faziam os profetas de Baal. E é por isso que você tem que entender. Deus, ele te encaminha até uma situação que tem a hora que você tem que fazer o que você tem que fazer. Tem que marchar? Então vou marchar. É para ir para Manaim? Eu vou para Manaim. É para buscar por Deus? Eu vou buscar por Deus. Quando eu fui para o Monte Manaim, eu confesso para vocês que antes de ir, agora, para o Monte Manaim, tudo estava contra para eu não ir, mas eu lutei e fui, e recebi a bênção lá. Agora, quem me protegeu, quem me livrou do acidente do mal, foi meu Deus. Não foi eu que me livrei, não foram as pessoas que me livraram. Quem me livrou do acidente do mal foi Deus. Entende isso? Tem hora que é para você agir, e tem hora que você tem que deixar Deus agir. E é por isso que nessa hora você não pode murmurar, reclamar, xingar, ficar arrumando desculpas, justificativas. É crer, irmão. E nessa hora, crer é difícil. Você tem que acreditar nessa palavra que o apóstolo nos trouxe aqui, na página 67. Deus nunca se afastou de você. Deus nunca te entregou nas mãos dos inimigos. Deus diz para você: não temas, porque eu sou contigo. Isaías 41, 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Compreende isso? Entende que Deus, ele declara: não tenha medo. Mas não é ter medo e ficar de braço cruzado, não. Intenção, eu sei que Deus, ele me protege. Tá bom, sabe que Deus te protege? Sabe que Deus envia o arcanjo Miguel? Mas você provocou isso. A palavra de Deus fala que digno é o trabalhador do seu salário. Até a morte é dada como salário, porque o salário do pecado é a morte. Você notou que tudo há uma ação e uma reação. Há uma ação e uma consequência. Entenda isso. Deus é com você. Mas você tem que entender que tem hora que você tem que entrar num trabalho forte, como agora no mês de junho, como no dia 13. A única sexta-feira 13 do ano é agora em junho. Você vai deixar isso passar? Mas eu já tenho feito muito para Deus. Olha, então um agricultor, ele plantou uma vez e pronto, aquela colheita que ele teve serviu para a vida inteira? Todo ano ele tem que saber o momento de plantar,
Porque tem a época de plantar e a época de colher, mas é todo ano que ele tem que fazer isso. O gado que ele reuniu, ele vai vender aquele gado, mas ele tem que preparar o próximo rebanho. Entenda, a vida é um ciclo que você tem que manter girando, é uma roda que não pode parar. E não vá pensar você, porque você é missionário, porque você é presbítero, você é diácono, você não tem que entrar na batalha espiritual, não. Porque existem inimigos que querem fazer de tudo para tocar. Você não pode tocar em você, eles tocam na família, tocam em alguma coisa que não está ali no seu controle, para de alguma forma te prejudicar. O inimigo é sujo e você não pode se deixar levar por ele. Olha a história que o apóstolo conta. Não se deixe dominar pelas circunstâncias. Página 68. Conta uma antiga lenda que na Idade Média um homem muito religioso foi injustamente acusado de ter assassinado uma mulher. Tá entendendo aí? Ele foi acusado falsamente, igual José do Egito, que aquela mulher acusou ele de ter atacado ela e ele não fez isso. Ele era inocente. Na verdade, o autor do crime era uma pessoa muito influente naquele reino. E por isso, desde o primeiro momento, eles procuraram um bode expiatório. O que é um bode expiatório? É uma pessoa para pagar pela culpa, para que o verdadeiro culpado não fosse encontrado. Tudo ali para acobertar o verdadeiro assassino. O homem inocente, então, foi levado ao julgamento já temendo o resultado. Ele sabia que tinha uma pessoa ali poderosa que ia fazer de tudo para acabar com ele. Porque tinha que achar um culpado e o culpado de verdade ele não queria ser encontrado, então ele criou uma forma para achar um culpado. E o inocente foi colocado assim. E até o juiz foi comprado. O juiz que estava combinado para levar aquele pobre homem à morte simulou um julgamento justo, fazendo uma proposta para o acusado. Não era um julgamento igual no Brasil hoje. Na época, na Idade Média, era uma coisa muito simples. Então o juiz disse: eu sou de uma profunda religiosidade, quer dizer, eu sou um homem muito de Deus. Por isso eu vou deixar a sua sorte nas mãos do Senhor. Eu vou escrever em um pedaço de papel a palavra inocente e no outro pedaço a palavra culpado. Você vai sortear um dos papéis e aquele que sair será a sentença, será o veredito. Sem que o acusado percebesse, o juiz preparou os dois papéis. Mas nos dois papéis ele escreveu culpado. Você entendeu? O homem ia ser culpado de um jeito ou de outro. Se ele pegasse um papel e mostrasse ali, era culpado. Se pegasse o outro papel, era culpado. Mas o juiz colocou os dois papéis em uma mesa e mandou o acusado escolher um. O homem pensou em alguns minutos, porque ele já sabia que tinha uma armação contra ele, e pressentindo a vibração, aproximou confiante da mesa, pegou um dos papéis e rapidamente colocou na boca e engoliu. Os presentes ao julgamento reagiram surpresos e indignados com a atitude daquele homem. Mas o que você fez? E agora, como vamos saber o seu veredito, a sua sentença? Respondeu o homem. É só olhar o outro papel que sobrou. E vamos saber que o que eu engoli, o que estava escrito era o contrário. Então o homem foi libertado. Por quê? Ele engoliu, os dois estava escrito culpado. Ele engoliu um, que é o que ele escolheu. E aí, como é que a gente vai saber o que estava escrito? É só ver o outro. Ou seja, pela lógica de todos os presentes, ele engoliu o papel escrito inocente. Mas ele sabia muito bem que aquilo era uma armação contra ele. Mas ele pensou na hora. Ele teve a frieza de raciocínio. Viu na hora, ele estava com medo da morte. Podia até estar sentindo aquela angústia, mas ele não deixou o sentimento tomar conta. Quando você receber uma notícia ruim, não deixe o sentimento tomar conta de você, não. Quando acontecer alguma coisa com você, ao redor de você, não deixe o sentimento tomar conta. Vá na calma e na certeza de que você tem um Deus. Olha aí, ó. Embora o juiz tivesse o poder de decidir o destino do acusado, o homem entendeu que o verdadeiro domínio não estava na força física ou na autoridade do juiz, mas na sua mente, sua fé e o seu discernimento.
Ao tomar a decisão de engolir o papel, ele não apenas desafiou a ordem estabelecida, mas exerceu domínio sobre a situação. Ele não cedeu ao medo, nem à impotência, mas usou a sabedoria para transformar uma situação de condenação em uma oportunidade de vitória. Assim como aquele homem, nós também podemos ser confrontados com situações de injustiça, dificuldades ou adversidades. Mas ao tomarmos posse do poder do domínio que vem de Deus, podemos sair vitoriosos, sabendo que com sabedoria e fé, nenhuma circunstância realmente pode nos dominar. Entregue-se à sua fé e você verá coisas grandiosas acontecerem. Compreenda isso? Quando você vai na fé, quando você vai na fé, quando você vai na fé, Deus é com você. Você não vai pela, mas olha aqui a fatura, olha aqui a conta, olha aqui o decreto do juiz, olha aqui a ameaça. Tudo isso são coisas para te atemorizar. Mas você vai na fé. Se alia a Deus que envia o arcanjo Miguel. Então é como uma batalha espiritual que você está nela dia e noite. Oração, jejum, obediência à orientação do profeta, porque a resposta está na boca do profeta. Mas o domínio está na sua mente. Perdão, se você se dominar, você não vai se deixar levar. Porque roubaram o meu relógio. Peraí, roubaram o relógio? Eu fui imprudente? Deixei o relógio jogado? Eu fui imprudente? Eu entrei numa região onde eu sei que ali tem muito crime com a janela do carro aberta e o rapaz foi lá e puxou meu relógio? Foi uma ação e reação, mas peraí. Deus ele tem me dado prosperidade, ele me deu a bênção, levou esse relógio, eu vou comprar outro melhor ainda. Deus é comigo. Eu lembro uma vez que roubaram um violão do santuário. Era um violão caríssimo que tinha acabado de adquirir. E tudo foi por descuido do pessoal que estava cuidando da portaria. Por isso tem que vigiar, orar e vigiar. Só que aí eu fui no altar junto como missionário e oramos a Deus e falei assim, meu Deus, aquele violão foi comprado com sangue, com oferta dos irmãos. É um violão caríssimo, que só é usado por sertanejos que apresentam shows. E eu quero, em nome de Jesus, aquele violão de volta. E pronto, ficamos tranquilos. Acreditamos no poder de Deus. Isso aconteceu numa sexta-feira, quando foi no sábado. O homem chegou no santuário de Goiânia com o violão na mão. O pessoal já foi direto no violão, nem olhou para o homem. Aí depois que o pessoal fez a comemoração toda, o homem chorando na cadeira falou, uma coisa me aconteceu, eu roubei o violão e quando eu cheguei na minha casa, o violão estava em cima da minha cama. E toda hora eu olhava e eu comecei a chorar, e comecei a ficar com medo e eu falei, eu tenho que levar esse violão de volta. Você entendeu? Ninguém ficou perturbado, desesperado. Confiamos em Deus. E, a partir daquele momento, o pessoal passou a olhar melhor a portaria. Mas não deixa para colocar o cadeado na porta depois que o ladrão entra, não. Vigia antes. E começa a dominar a sua mente, dizendo, eu não vou me deixar levar por nenhuma força negativa, eu não temerei, porque o Senhor é comigo. Se você estiver com Ele. Que Deus abençoe você. Para entender melhor o que aprendeu, escreva ou grave um áudio e envie no grupo. Dia 11 de junho, capítulo 7. Vontade, determinação e obstinação. Quem não está no curso pode chamar para a aula que vem. Porque a aula que vem vai ser a mais forte de todas até agora. Deus te abençoe. Forte abraço. Paz e luz para você.